Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma vez para comentar o jogo do Vasco da Gama. Não foi um jogo dos melhores, entendeu? No primeiro tempo foi um jogo com poucas oportunidades. Nem Vasco, nem Chapecoense conseguiam criar jogadas perigosas, né, que pudessem realmente resultar em gols. O Vasco, que teve uma atuação muito boa durante a semana, vários jogadores hoje não editaram a mesma atuação. Eu achei no primeiro tempo o Andrei, Figueiredo, o próprio Nenê, muito escondidos, né? Apagados no jogo. Mesmo assim, o Andrei, que fez um jogaço no meio da semana, conseguiu ser o responsável pela melhor oportunidade do Vasco, um chute que foi em cima do goleiro. O goleiro conseguiu agarrar e, não tirando isso, não houve mais nenhuma oportunidade clara de gol para o Vasco da Gama, né? Foi só essa. O time não conseguia penetrar a área da Chapecoense e o time da Chapecoense muito recuado, o Vasco conseguia anular a Chapecoense, mas muito preocupado em fazer aquelas ligações diretas. Não tocava a bola, não trabalhava a jogada, não virava o jogo, não estava bem, entendeu? O primeiro tempo não foi da melhor qualidade. O Vasco não conseguiu criar muitas chances de gol. Só mesmo a mais perigosa foi essa que eu mencionei, e ainda podia ter sido castigado por uma jogada no final que o goleiro Thiago Rodrigues fez uma grande defesa, né? O Edmar atrasado na jogada, o Peck acompanhou, né? Fazendo ali a marcação que deveria ter sido do Edmar, e o jogador da Chapecoense conseguiu penetrar a área, chutar, e uma brilhante defesa desse bom goleiro, Thiago, salvou o Vasco no primeiro tempo, né? Mas acabou o primeiro tempo, 0-0, merecido, porque não foi um jogo de muitas oportunidades. O Vasco perdeu o lateral direito dele, o Gabriel. Espero que ele se recupere logo. Doeu o coração ver o sofrimento do atleta, tendo que sair por contusão. Entrou o Léo Matos. Eu, particularmente, não sou fã dos laterais do Vasco. A defesa do Vasco está entre as 4 melhores do campeonato. Então, fica difícil até de você fazer uma crítica, mesmo que seja construtiva, né, numa defesa que vem atuando bem. E há quanto tempo a gente não via uma defesa do Vasco assim tão boa, tão pouco vazada, né? E os laterais fazem parte dessa defesa, na verdade, o Gabriel e o lateral esquerdo também. Mas eu penso que o Vasco não tem laterais, tanto por um lado quanto pelo outro do campo, que ofensivos, né? Eles fazem um papel defensivo, né? Mas eu acho que eles deixam um pouco a desejar no ataque, né? Principalmente o Edmar, né? E hoje, mais uma vez, aconteceu isso. A entrada do Léo Matos no lugar do Gabriel tem suas vantagens, né? Porque o Léo Matos, ele defende bem, ele é um jogador de uma boa estatura, ele tem tamanho de zagueiro, é difícil você ver lateral dessa altura, e ele tem uma impulsão muito grande. Então, ele tanto ajuda muito, né, nas bolas paradas para defender sua defesa, né, a defesa do Vasco, como é uma arma no ataque vascaíno
quando tem uma jogada de bola parada a favor do Vasco da Gama. Hoje não aconteceu, né? Não foi possível utilizar essa, que eu acho que é a maior virtude dele. Mas ele não é um jogador grosso, né? Ele tem alguma habilidade técnica, ele é um cavalo, tem um preparo físico, ele já tem uma certa idade, mas parece que é um garoto, ele é um cavalo de forte. Vai ao ataque, volta, defende, né? Não necessariamente aconteceu isso nessa partida de hoje, mas isso são características dele, né? Então eu não achei que o Vasco ficou muito prejudicado com a troca do lateral, não. Não sei nem se o Gabriel é o titular verdadeiro. Ele está titular, porque ele tem a sombra do Léo, a verdade é essa. Mas o Vasco, penso que as laterais sejam assim pontos que o Vasco deveria procurar, já que está procurando reforços, procurar reforços para esse. Tá chegando aí o Paulo Vitor, né? Que está chegando, parece que é lateral esquerdo, porque para botar uma sombra e poder oferecer opções, né? Então, mas acontece o seguinte, a defesa do Vasco está entre as 4 melhores do campeonato. A chegada do Quinteiro, né? E do cabeça de área do volante, o Igor, essas duas chegadas ali deram jeito na defesa do Vasco. A defesa do Vasco é consistente, se posiciona bem e em todos os jogos, né? O Vasco voltou para o segundo tempo. Perdendo logo um gol. Raniel recupera uma bola, invade a área meio que desequilibrado, tinha a opção do Nenê no meio e ele prefere o arremate para o gol, né? Fica difícil a gente condenar um atacante de ter passado a bola quando ele está de frente para o gol. É do faro da criatura. O atacante, ele chuta no gol mesmo. E você não pode criticar um atacante porque ele tentou chutar o gol quando ele tinha reais chances e estava de frente para o gol, né? A melhor jogada, por ele estar desequilibrado, eu penso que seria a tentativa do passe para o Nenê, que estava no miolo da área, né? Mas também não podemos crucificar o atacante por ele ter tentado fazer o gol. Foi logo no início, né? Depois desse gol, desse lance, o Vasco recuou, assim, inexplicavelmente, ao invés de insistir e ir para cima, ele recuou, ofereceu o campo dele para a Chapecoense, que não fez cerimônia, ocupou o campo do Vasco, teve uma falta perigosa na entrada da área, uma falta feita pelo Igor, né? Que eu acho um excelente, eu gosto muito dele, o Pitbull, né? Ele deu jeito, conforme eu disse, na defesa, é um bom jogador, mas assim, ali não é lugar de dar carrinho. Eu particularmente detesto carrinho. Futebol foi feito para ser jogado em pé. Então, jogadores que ficam dando carrinho, eu não gosto. Na maioria das vezes, tem vezes que dá certo, mas na maioria das vezes o carrinho causa uma falta. E ali era frontal, poderia ter saído o primeiro gol da Chapecoense. Olha só que desastre, né? E futebol é para jogar em pé, meu amigo, entendeu? E o que acontece? Foi feita a substituição, né? O Emílio Faro foi muito feliz nas substituições. Ele tirou o Figueiredo, que estava bem abaixo. O Figueiredo hoje estava irreconhecível, né? Um bom jogador, uma boa promessa. Aliás, o Vasco está com uma safra de jogadores muito boa. Vai se conseguir mantê-los jogando juntos e reforçando, mesclando com os jogadores mais velhos, como ele está fazendo, vai dar muito certo, né? Aí daqui a 1, 2, 3 anos o time vai ficar cada vez melhor, mas eles já se conhecem da base, né? E esse treinador, o Emílio Faro, ele usa os jogadores da base. Eu acho isso muito interessante. O que eu não acho interessante no Emílio Faro é ele, por exemplo, dizer que não tem interesse em ser o treinador
efetivado, que prefere ser auxiliar técnico, fazer parte da comissão técnica sem ser o treinador, né? Por problemas particulares, não sei. Para mim, na minha opinião, né? Eu simpatizo muito com o Emílio, já vi falarem bem dele, ele não caiu de paraquedas, ele já está no futebol há algum tempo, trabalhou no futsal, trabalhou nas divisões de base de outros times, muito bem recomendado, aquele profissional bem quisto pelos jogadores e que acompanha, que todos gostam e simplifica as coisas, né? Todas as vezes que ele entrou como interino, ele simplificou e deu certo, né? Ele não aceitar ser treinador, ele vai me desculpar e me permitir uma opinião, a gente não sabe da vida das pessoas, né? E eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu penso que o profissional que está nesse meio, ele queira evoluir cada vez mais, né? Atingir novos patamares. E ele me pareceu, assim, uma certa covardia, entre aspas, ele não aceitar, não pretender ser o treinador, né? Ele preferir ficar ali. Mas eu não posso julgar, porque hoje em dia, do jeito que a vida está, do jeito que está difícil, né? O emprego em qualquer área, ele ali garantido como profissional efetivo da comissão técnica, tendo visto já vários auxiliares tendo assumido o papel de treinadores, não dando certo e serem mandados embora, quer dizer, perderam o emprego como treinador e aquele fixo que ele tinha garantido de auxiliar técnico, que chovesse ou fizesse sol, ele estava lá. E a comissão técnica era mandada embora e ele continuava lá. Então eu não posso julgar, entendeu? Cada um sabe de si, né? Mas eu achei assim muita timidez, né? Na minha opinião é essa. Eu acho que ele está sendo pedido pela torcida, tem conseguido bons resultados, era a oportunidade dele, mas enfim. Voltando ao jogo, ele substituiu muito bem a entrada do Alex e do Egnaldo, mudaram a partida. O Vasco voltou a ocupar o campo da Chapecoense, começou a criar jogadas, né? Teve algumas chances de gol ali, o Alex cabeceou uma bola para fora, o Egnaldo também se apresentou ali dentro umas 2 vezes com chances reais de fazer o gol. O Vasco meio que desordenadamente, mas atacou, né? As pontas não foram ocupadas como deveriam, porque os laterais do Vasco não se apresentavam. Esse problema que eu estava me referindo no início do vídeo. E eles, mesmo com essa necessidade, todo mundo ali que entrou e quem já estava ocupando muito o miolo da área da Chapecoense, precisava de alguém aberto. E esses laterais não se apresentaram. E isso dificulta, facilita para quem está defendendo. Mas eu acho que teve um ponto crucial na partida, que foi o pênalti claro no Egnaldo, que o juiz viu que foi pênalti. Mais uma vez, a arbitragem prejudicou, né? Dessa vez foi ao Vasco da Gama, né? Claro, o Egnaldo é empurrado por trás, aquilo não é jogo de corpo, o defensor estava atrás do Egnaldo, a bola na frente do Egnaldo, quer dizer, o Egnaldo estava entre a bola e o defensor, ele já tinha se livrado do defensor. E o sujeito empurra por trás o jovem atacante vascaíno. Pênalti claro que o juiz não deu. Na maior cara de pau, não deu. Sabe-se lá Deus por quê ele não deu, porque ele viu o lance, ele não estava distante do lance, não é? E não deu. Isso contou muito para o resultado final da partida. Porque se o Vasco faz 1-0 ali, bate o pênalti, converte, que seria o ideal, seria outra situação, né? Não teria ficado nervoso, tenso. O Nenê não teria sido talvez expulso, porque também foi um outro lance do juiz que eu não entendi,
ele ter expulsado o Nenê. O Nenê não me pareceu agredir ele hora nenhuma, estava argumentando com ele. Eu não sei o que foi dito, porque eu não tenho condições de escutar lá. Mas eu não acredito que o Nenê tenha ofendido ele. Tanto é que, mesmo depois de expulso, o juiz continuou tratando o Nenê com um certo carinho, mais expulso, né? E, bom, enfim, não consegui entender, né? Seria um amarelo, que a falta do Nenê ali merecia um amarelo, mas não a expulsão. Por quê? Porque ele xingou, ele ofendeu o árbitro? Não me pareceu, não me pareceu. Ele me pareceu argumentando. Quem está xingando não está argumentando, né? Xinga. Ele estava argumentando. Então, o juiz influenciou no resultado da partida, né? Ele prejudicou claramente o Vasco. Vasco que continuou tentando ali desordenadamente chegar ao gol da vitória e não conseguiu. Não conseguiu fazer o seu gol e sai dali com empate, mas continua invicto, né? O Vasco não perdeu ainda dentro de São Januário no campeonato. Tá entre as 4 melhores, tem a 4ª melhor defesa e tá pertinho das outras que estão na sua frente, né? Então, tão apertado ali, são os 4 que estão justamente no G4, né? Então é isso. Não vamos nos desesperar. O Vasco fez uma boa partida no meio da semana e hoje não deu. Hoje não foi possível repetir aquela atuação, mas o Vasco esse ano está totalmente diferente dos outros. Está uma equipe que dá gosto de torcer, dá esperança ao torcedor, as outras não davam. Esse ano você tem esperança. O time é ruim de levar gol, não leva, e tem poder ofensivo também, que hoje não funcionou, mas que certamente funcionará nos próximos jogos, né? O juiz lesou o Vasco, entendeu? A Chapecoense não ofereceu grandes perigos. E foi isso, galera. Um 0-0, né? Com um gostinho amargo, mas que faz parte do futebol, né? Vamos torcer para a vitória na próxima partida e que, principalmente, o juiz não interfira no resultado da partida, porque aqui no Brasil é complicado a arbitragem, sempre foi, desde que eu nasci que eu vejo isso, sempre foi muito, muito complicada a arbitragem no Brasil, para não dizer ruim, entendeu? É isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, dê uma força ao canal para que ele possa firmar. E vamos lá, vamos em frente, torcendo pelo Vasco e desejando que na próxima partida ele consiga recuperar. É isso aí, galera. Uma boa noite e até a próxima.